No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliane, bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente sexta-feira para você, já o começo do início do finalzinho de semana com muito frio, mais uma manhã gelada aqui em toda a nossa região. Muito bem, já vem para o esporte de hoje. Olha, eu quero começar falando de Libertadores da América, porque ontem nós tivemos a última rodada desta primeira fase da Copa Libertadores da América. Já sabemos quais os clubes que vão para o pote A, quais os clubes também que vão compor o pote B desta competição. Ontem, o Fortaleza poderia ter sido o primeiro do grupo, perdeu para o Racing lá em Avejaneda pelo placar de 1-0. Fortaleza então fica com a segunda colocação do grupo. Outros resultados de ontem: Colo-Colo 1, Bucaramanga 0. Peñarol 0-0 com o Vélez Sarsfield da Argentina. Olímpia 4, Deportivo Sant Antônio 0, Bolívar 4, Cerro Porteño 0. Esses os resultados da Copa Libertadores da América, portanto, de ontem. E vamos à classificação. Como ficou, então, os potes, para você ficar aí pensando, será que meu time pode enfrentar quem nesta fase da competição? Nós temos, então, no grupo, primeiro no pote A, equipes que vão compor o pote A: Estudiantes, River Plate, ambos da Argentina, a LDU de Quito, né, a equipe que estava aí no grupo do Flamengo, ficou na primeira colocação. Aliás, neste grupo, nós tivemos LDU, Flamengo e Central Córdoba, todos com 11 pontos, mas LDU e Flamengo passando devido ao saldo de gols. São Paulo, Racing da Argentina, Internacional, Palmeiras, Vélez, Sarsfield, esses os grupos, portanto, os clubes que vão para o pote A da Copa Libertadores da América. No pote B, Botafogo, Universitário, Flamengo, Libertad do Paraguai, Fortaleza, Atlético Nacional da Colômbia, Cerro Porteño e Peñarol do Uruguai, equipes que vão para o pote B. Lembrando que o sorteio da Copa Libertadores da América já acontece na próxima segunda-feira. A próxima rodada, os playoffs, os mata-mata, eles acontecem somente em agosto. Na segunda quinzena de agosto vem aí agora o Mundial de Clubes, depois dá mais um tempo ainda, então só em agosto é que volta tanto a Copa Sul-Americana como a Libertadores da América. Mas estas condições, então, estão pote A. Pode enfrentar qualquer clube do pote B. E o sorteio acontece na próxima segunda-feira. E falando em sorteio dessa próxima segunda-feira, também acontece o sorteio para a próxima fase da Copa do Brasil. Meio-dia acontece o sorteio da Libertadores da América, lá na cidade de Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, e na sede da CBF, às 14 horas do domingo, acontece o sorteio para a próxima fase da Copa do Brasil. Resultados rapidinho aqui também da Copa Sul-Americana: Atlético Mineiro ontem 1, Cienciano também 1, foi um resultado péssimo para o Atlético Mineiro, porque com esse resultado
o Atlético Mineiro vai para uma repescagem com uma equipe que vem lá da Libertadores da América e o Cienciano sai como primeiro do grupo. Copa Sul-Americana classifica apenas um direto para a próxima fase. Fluminense 2-0 no Once Caldas, Caracas 2-1 no Sport Iquiques, União Espanhola 4, Clube Velo 0. O Grêmio venceu o Sportivo Luquenho pelo placar de 1-0, mas o Grêmio também não conseguiu a vaga direto, vai, portanto, também para uma repescagem. Quem ficou em primeiro lugar no grupo do Grêmio foi a equipe lá de Mendoza, na Argentina, o Godoy Cruz, que venceu o Atlético, ou melhor, empatou com o Atlético Grau pelo placar de 2-2. Bora lá então, gente, falar de Associação Atlética Iguaçu. Até uma notícia preocupante. Ontem eu estava acompanhando o treino da Associação Atlética Iguaçu e lá no meio do treino, quem saiu sentindo muitas dores no joelho foi o zagueirão Alex. A preocupação do Iguaçu é devido que nós já não temos o Tauan, que foi expulso contra o Toledo. Ontem teve aquela virada de rótulo no joelho do Alex. A gente sabe que dói muito para quem já teve aí, dói uma barbaridade. Ele saiu com muita dor e já foi fazer o exame. No exame, detectou apenas, essa torção no joelho do jogador. Ele ainda está sentindo muitas dores, vai ser avaliado melhor na tarde de hoje, durante todo o dia, para saber se tem ou não condições para este jogo contra a equipe do Paranavaí. Então, é mais um desfalque sério se o Iguaçu não poder contar com o Alex, porque se o Alex não jogar, a dupla de zaga será totalmente reserva para o jogo contra o Paranavaí. O Kevin a gente já sabe que joga, agora vamos ver, caso não jogue o Alex, quem vai entrar então na sua vaga. Departamento médico também que conta com o jogador Nixon. O Nixon fez trabalhos ainda de fisioterapia nessa semana, então praticamente está descartado para esse jogo contra a equipe do Paranavaí. Ele ontem ainda fazia esse trabalho de academia, não fez aquela proposta ainda com bola no campo. Então, se voltar o Nixon, só volta somente aí nos playoffs na próxima fase do Campeonato Paranaense. Torcer para que ele volte ainda durante esta competição, porque todos nós estamos torcendo para uma classificação da Associação Atlética Iguaçu. Olha, eu conversei durante a semana, ontem, para ser mais exato, com o técnico da equipe do Paranavaí, o Fael Júnior, Já tivemos a oportunidade de conversar com ele outras vezes, principalmente quando ele esteve aqui com a equipe do Paranavaí, jogando aqui, o empate foi em 0-0, e o Fael Júnior também, no ano passado, lá em Paranaguá, ele era o técnico do Rio Branco, onde o Iguaçu fez a melhor partida de todas naquele campeonato. O Iguaçu perdia para o Rio Branco, lá no Caranguejão, lá na grama sintética, pelo placar de 2-0, acabou empatando com 2 gols do Firmino Coruja, e depois no finalzinho levou o gol e perdeu por 3-2 para a equipe do Rio Branco. Recordações dessa equipe, Fael Júnior, tudo bem? Recordação desses jogos que você esteve aqui em União da Vitória. Sim, eu joguei aí há 2 anos atrás, ano retrasado com o Paraná Clube, e foi um jogo muito difícil. Uma torcida também vibrante, uma torcida que compareceu em bom número aí ao estádio, E nessas condições que o Iguaçu está buscando ainda a classificação e também correndo risco até do rebaixamento, isso leva a partida a ser muito complicada, muito difícil. Acompanhei os últimos jogos do Iguaçu, vi que melhorou muito, fez um bom jogo lá contra o Toledo, fez um bom jogo aí também contra o PSTC, então tenho certeza absoluta que vai ser um jogo muito difícil, até porque nós também não podemos tirar o pé, justamente porque nós buscamos uma classificação melhor dentro do grupo, Ficar entre os 4 até entre os 2, para poder, na fase decisiva aí, decidir os jogos em casa. Já sabíamos que o Paranavaí vinha com uma estrutura muito grande, hoje tem essa parceria com o Gustavo Lima. Como está o clube? Tem uma estrutura bacana realmente para vocês trabalhar por aí? O ano passado, quando participei dessa mesma divisão com o Rio Branco, jogamos aqui na semifinal contra o Paranavaí, fizemos 3 jogos, E já me chamou a atenção a estrutura, a maneira que eles estão gerindo aqui o futebol profissional e também o amador.
Agora, vocês começaram a competição esse ano não tão bem e foram melhorando durante a competição. O que deve a isso? Um melhor entrosamento da sua equipe? Eu cheguei aqui já na quarta rodada, né? Quarta rodada eu cheguei aqui, né? Enfim, o começo não foi tão bom, mas também não foi tão ruim, né? Todas as equipes estavam ali, a não ser o Galo Maringá que disparou aí na pontuação, as outras equipes também estavam ali no mesmo nível ali também, né? Pontuando, empatando, perdendo. E cheguei aqui na quarta rodada, inclusive lá contra o Laranja Mecânica perdemos também, né? E depois aí, né, nós fomos conhecendo melhor a equipe, conhecendo melhor os jogadores, estudando melhor os adversários. E essa segunda divisão nos dá a chance, né, de treinar mais, né? A primeira divisão aqui, que eu participei também, jogo de quarta e sábado, não tem tempo de recuperação e é muito pouco tempo para você remanejar alguma coisa. Agora aqui não, aqui a gente tem a semana cheia, trabalhamos em cima aí de conhecer melhor os atletas e aí conseguimos ter uma sequência boa de vitórias e conseguir a classificação já antecipada. E a torcida de Paranavaí tem abraçado o vermelhinho, tem ido junto com vocês, Fael? Aqui sempre, né? Como eu disse, eu joguei contra, aqui é a semifinal, o estádio lotado, cheio, já tivemos uma presença boa no último jogo aqui, creio eu que agora nas finais, e até no último jogo em casa, né, que vamos ter contra o PSTC, o torcedor já vai comparecer mais, e nas finais tenho certeza que vai ser um apoio muito grande para nós aqui. A torcida aqui é muito fanática. Fael, e agora falando um pouquinho sobre o campeonato em geral, já projetando a próxima fase de playoffs dessa competição, como você vê o nível da competição? Você acha que está num nível bacana, bem disputado? Então, como eu falei, eu disputei esse campeonato no ano passado, né? Foi um nível já muito bom, né? O próprio Iguaçu também, né? Fizemos jogos, um jogo muito interessante contra o Iguaçu, lá em Paranaguá, que foi 3-2, se eu não me engano, 3-2 esse jogo. Foi um jogo muito competitivo, um jogo muito bom. O Iguaçu sempre monta as equipes competitivas. E o nível do campeonato desse ano também está muito elevado também. Não deixa nada a desejar do que foi o ano passado, né? Diziam que era o mais difícil ano passado, porque tinha o Paraná Clube, mas esse ano aí nós temos equipes também que investiram bastante, Galo Maringá, Foz do Iguaçu, o próprio Iguaçu também, equipes aí que investiram, Nacional, que investiram bastante aí para essa divisão. Jogadores estavam jogando até a primeira divisão, jogadores que vieram do estado de São Paulo, então um campeonato de um nível até que me surpreendeu bastante. Olha, quero agradecer muito, Fael, a sua participação aqui na Rádio Jovem Pan e também na Rádio Comé, pela sua entrevista, por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente. E nós conversamos mais, então, no domingo, aqui na nossa jornada esportiva, lá no estádio Antioco Pereira. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tenho certeza que no domingo aí vai ser um grande jogo. É um jogo, com certeza, com grandes emoções por parte do Iguaçu também. E vai ser um grande jogo e que a torcida que vai ser beneficiada com isso aí. Muito obrigado a vocês. Tá aí o técnico da equipe do Paranavaí, Fael Júnior, técnico experiente, né? Já rodou aí todo o Brasil, principalmente teve aí nas divisões inferiores lá de São Paulo. Ele foi um técnico, inclusive, do Velo Clube já, time tradicional lá de São Paulo. E Paranavaí vem, como eu disse ele aí, não vai tirar o pé. É interessante que fique entre os 4 primeiros, principalmente para fazer o segundo jogo em casa, decidir a classificação em casa, e isso que vai tentar a equipe do Paranavaí. Muito bem, torcedor do Iguaçu, calculadora na mão, vamos à rodada, então, a 8ª rodada e penúltima rodada dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Jogo interessante pra gente no sábado, e vai ser no sábado, que bom, porque o PSTC enfrenta o Toledo lá em Alvorada do Sul às 15h30. Interessante é que nós já vamos jogar no domingo contra o Paranavaí, sabendo do resultado entre PSTC e Toledo. Não imagina não que o PSTC está morto, porque se o PSTC vencer o Toledo, ele vai a 6 pontos. Vamos aqui então, ele não passa no saldo ele não passa o Toledo, mas vai ficar com 6 pontos, a mesma pontuação do Toledo, e vai brigar ainda por classificação na última rodada da competição. E se o Iguaçu vencer ou houver um empate lá, é o Iguaçu quem entra na fase de classificação. Também nós teremos no sábado o jogo entre mais conhecido como amanhã, no Gigante do Itiberê, o Patriotas enfrentando o Foz do Iguaçu. Patriotas e Foz do Iguaçu. No domingo, Nacional e Laranja Mecânica.
Grêmio de Maringá, o Galo Maringá enfrentando o Batel e o Iguaçu enfrentando o Paranavaí às 15h30. O Galo Maringá é o líder da competição com 17 pontos, segundo vem o Paranavaí com 13, terceiro Foz do Iguaçu com 11, quarto Patriotas com 10, quinto o Batel com 10, sexto o Laranja Mecânica com 10. Aí, gente, vem o Nacional com 8, Toledo com 6, o Iguaçu com 5 e o PSTC com 3 pontos. E todo mundo ainda, quem sabe, aí fazendo as contas, de repente do Nacional ainda está nessa briga aí para cair, mas eu acredito que não. Acho que o Nacional já vai embora, joga contra a equipe do Laranja Mecânica nesta rodada. O Iguaçu, lembrando, enfrenta a equipe do Paranavaí em casa. PSTC e Toledo se enfrentam em Alvorada do Sul amanhã e todo mundo vai ficar ligado nesse jogo importantíssimo para a gente. O Iguaçu vencendo vai a 8 pontos e vamos torcer então para um empate aí entre o PSTC e Toledo, mas aquele negócio, o Iguaçu tem que fazer a parte dele dentro de campo, senão não vai adiantar absolutamente nada. Lembrando, o preço dos ingressos, tem promoção de ingressos para você assistir essa partida lá no Antioco Pereira, o ingresso solidário, arquibancada R$20 mais 1 quilo de alimento. E nas cadeiras, R$30 mais 1 quilo de alimento. E falando nisso, tem rodada dupla no Antioco Pereira neste final de semana, já que no sábado, às 15h30, tem Campeonato Paranaense Sub-20. A equipe do técnico Zico entra em campo para enfrentar o Prudentópolis. Então, o Iguaçu Sub-20 faz a estreia neste sábado, a mais conhecido como amanhã, e no domingo, então, tem a Associação Atlética Iguaçu, torcer para a nossa garotada também, e muito bem nesse Paranaense Sub-20, até porque, né, caso a gente fique pelo meio do caminho, depois tem mais toda essa competição ainda pela frente. E falando também em rodada dupla, neste final de semana, nós teremos o jogo do Futebol Clube do Porto. O Porto joga no domingo, às 15h, lá no estádio João Marcato, vai enfrentar a equipe do Jaraguá. Equipe fortíssima do técnico Paulo Baier, que tem um investimento incrível. O Tosta, que conversou aqui com a gente na programação da Rádio Jovem Pan, ele é o auxiliar técnico da equipe. E nós vamos também fazer a cobertura do jogo do Futebol Clube do Porto. A nossa jornada esportiva começa às 14h no domingo. Narração do Arildo Castanha, trabalho dos reportagens comigo, Marco Antônio e também o Arnaldo Miller. Plantão esportivo é do Juliano Chorô. Nós teremos o repórter Thiago Amaral girando a cidade, trazendo as informações. A nossa redação do Daniel Lorenzini. Teremos também as reportagens no jogo do Porto contra o Jaraguá, contra o Juventus, do Giovanni Ferreira, trazendo todas as informações diretas. Saindo gol lá ou qualquer lance de perigo, você vai saber em tempo real aqui na nossa jornada esportiva, a Rádio Colmeia 103.1 e também na Rádio Jovem Pan, no YouTube da Rádio Jovem Pan, onde você assiste a nossa cabine e toda aquele clima da cabine de jogo com o nosso narrador, nosso plantão esportivo, com os Maír Chorou também, o Tigrão do Norte. Vamos à arbitragem, então, para este jogo entre a Associação Atlética Iguaçu e Paranavaí. Quem vai apitar, quem vai comandar esse jogo é o José Mendonça da Silva Júnior, árbitro da Federação Paranaense de Futebol. Assistente número 1 é o Sidmar dos Santos Maurer. Assistente número 2, Roberto... Olha o nome do cara, nome de craque, hein? Roberto Revelino dos Santos Júnior. O quarto árbitro, caseiro, é de casa, Andrei da Silva. O delegado é o Edgar Brasilino Stemalchuk, mais conhecido como Edgar Brasil. E o assessor inspetor da Federação Paranaense é o Luiz Alberto Alves. E nós teremos também o nosso Sub-20, no sábado, apitado pelo João Pedro Alves Santos. Assistente número 1 é o Carlos Eduardo Zarpelon. Assistente número 2 é o João Victor Testo. Tá aí a trio de arbitragem também para este jogo que acontece no sábado, Sub-20 do Campeonato Paranaense. Muito bem, gente, nós temos um encontro marcado, então, na nossa jornada esportiva. Antes, quero lembrar, atenção, hein?
Cruzeiro de navio, fale com a dona Herta, apenas 384 mensais para você conhecer a Costa das Américas ou para você conhecer aí o litoral brasileiro. O telefone aí para você entrar em contato com a dona Herta lá do Posto Iguaçu é o 42999419820. Quero mandar um abração para o Maicon também, aí do Posto Iguaçu, nosso grande parceirão, amigo da gente. Abraço para Aramis Fernandes, também está nos acompanhando neste momento. Ele vai estar aqui no jogo entre Iguaçu e Galo Maringá, e no outro domingo, né, no último jogo lá em Foz do Iguaçu, o Aramis também estará acompanhando a Associação Atlética Iguaçu. Vou ficando por aqui, gente, com as informações. Domingo tem jornada esportiva às 14 horas. Um abraço, até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.